aos índios, massacrados pela violência dos colonizadores nas terras dos Pataxós, aos negros que tombaram na luta contra a escravidão nas terras de Santa Cruz, aos que continuaram a luta contra o cativeiro da terra e contra a escravidão do capital, aqueles tantos heróis anônimos da história que morreram para permanecer vivos na memória dos que ainda lutam nas terras dos cacauais. Jussari, uma cidade da região cacaueira da Bahia. Como outras tantas, Jussari nasceu e sobreviveu em função do cacau, introduzido na região em 1746. Entretanto, o cacau só se tornou expressão econômica nos fins do século passado. Passando por diversas crises, em função das variações dos preços no mercado internacional, o cacau já foi o principal sustentáculo da economia da Bahia. Hoje, ainda é responsável por 7% de toda a riqueza gerada no estado. Jussari, como outras cidades da região, é habitada predominantemente por assalariados rurais da lavoura cacaueira. Aqui falta tudo: assistência médica, saneamento básico, habitação, educação, transporte, lazer. Os salários pagos abaixo das necessidades básicas dos trabalhadores é a única fonte de renda, responsável pela sustentação de um acanhado comércio local e dos incipientes serviços prestados à população em geral. Os fazendeiros que concentram as terras, muitos residem fora da região, e a maioria investe rendas e lucros em atividades mais vantajosas nos grandes centros econômicos do país. Por outro lado, os monopólios internacionais, compradores do cacau, ditam os preços e ficam com a maior parte do bolo. Assim se reproduz a velha aliança, fazendeiros exportadores e empresas internacionais. O processo produtivo ocupa mais de 300 mil trabalhadores rurais. É um exército de força de trabalho que se reproduz sob as mais baixas condições de vida e de trabalho. Esses mais de 300 mil braços dão substância à exploração, a qual ganha corpo e toma forma no que se chama relações de trabalho assalariadas. Nestas relações, os trabalhadores estão representados por um numeroso contingente de empregados e semi-empregados que vegetam em favelas urbanas e rurais. Este exército tem sido um dos fatores que pressiona os salários para baixo. Isso faz aumentar a exploração dos trabalhadores abaixo da subsistência física necessária à sua reprodução social. Além disso, existem nas relações de produção formas extraeconômicas de exploração, tal como a figura do arista, de forma a rebaixar cada vez mais o número de empregados permanentes, reduzir os salários pagos e, com isto, aumentar os lucros dos patrões.
Mas a luta dos trabalhadores contra os desmandos dos patrões, contra o não cumprimento da legislação trabalhista, contra a exploração, não é de hoje, de uma forma ou de outra. Ela nasce com o próprio trabalho assalariado na região. Em 1952, depois de várias tentativas, conforme Mateus, foi fundado o primeiro sindicato de trabalhadores rurais do Brasil e da Bahia. 22 de março de 52 é que se conseguiu, depois de várias tentativas, em Uruçuca, em Itajuípe, não dava número para fundar o sindicato, que esse decreto estabelecia um número determinado. Se não me falha a memória, era 51 pessoas, 51 trabalhadores rurais. Não havia provas de que eles eram trabalhadores rurais, porque não havia carteiras assinadas, não havia organização, folha de pagamento, essas coisas não existiam. Mas a gente ia pegando aqueles que a gente conhecia na fazenda. Até que em 22 de março, depois de todo mundo atingindo como pente fino a zona, se conseguiu fazer uma assembleia com mais de 100 trabalhadores rurais. Aí fundou-se o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura dos municípios de Ilhéus e Itabuna. Daí começou a perseguição a quem era do sindicato, fosse comunista ou não. Neste tempo, os municípios de Itabuna e Ilhéus, que eram a base territorial deste sindicato, era composto pelos, então, distritos de Uruçuca, Itajuípe, Coaraci, Almadina, Itororó, Ibicuí, Floresta Azul, Ibicaraí, Lomanto Júnior, Itapé, Jussari, Buerarema e São José da Vitória. Na medida em que estes então distritos iam se emancipando, iam se fundando novos sindicatos. Em 56, militantes rurais comunistas que tinham hegemonia na região cacaueira se desligam do partido e aderem ao movimento de renovação sindical, o qual tem seu auge em 61, quando da realização em Itabuna do Encontro Norte-Nordeste de Renovadores Sindicais, do qual se tirou delegados para o Encontro Renovador de São Paulo. Este movimento, junto com outras forças políticas, conspiram contra o governo de João Goulart e o depõem em 64. Nós, além do movimento sindical independente, nós estávamos nos preparando para derrubar João Goulart. Nós estávamos fazendo a mesma conspiração. Não esperávamos que fosse um golpe militar, a maneira que foi, porque, devo lhe dizer, não tenho aqui, mas nós escrevemos em conjunto o mandamento, os 10 mandamentos da lei dos homens, da lei do povo. Aí, nesses 10 mandamentos da lei do povo, que nós propusemos aos homens que estavam conspirando contra Jango, era para pegar esses fazendeiros, para pegar todos os cartórios, para descobrir a origem das léguas de terra que eles têm. E isso era os propósitos da Revolução. Isso nós passamos, foi um mês fazendo isso. Em 65, é reconhecida a FETAG. Arlindo Ambrósio Mateus é o seu primeiro e segundo presidente. Carlos Frederic assume a terceira e quarta presidência da entidade, depois de uma acirrada disputa interna no grupo dos renovadores. Até 72, quando Carlos é deposto sob acusação de corrupção, a FETAG esteve sob o controle dos sindicalistas da região cacaueira. Enquanto isso, os patrões sorriem com boas safras, muito cacau e muito dinheiro. Com a onda de redemocratização no país na década de 80, surgem novas perspectivas para a classe trabalhadora do Brasil, da Bahia e da região cacaueira em particular. Alguns acontecimentos importantes demarcaram os momentos dessa luta de retomada. Diante do quadro desolador em que se encontrava o movimento sindical até meados da década de 80, grupos de trabalhadores rurais surgem no cenário político sindical da região com o apoio de organizações da sociedade civil. Retomam os sindicatos de Buerarema, Ipirapitanga, Ubatã, Itabuna e Camamu. Com a criação de novos municípios, esses grupos passam a acumular mais forças, fundando e assumindo as direções dos novos sindicatos, como Arataca, Jussari, Santa Luzia, Barra do Rocha, Grapiúna e São José. Vou ficar é do lado de cá, cá que eu vou ficar. Neste período de reanimação do movimento sindical, ocorrem greves e manifestações localizadas de trabalhadores rurais por melhores condições de vida e de trabalho,
tais como as greves na fazenda Michelin. Nesta reanimação, não se pode deixar de destacar o papel que teve a luta dos poceiros e índios pela terra, principalmente em Belmonte, Canavieiras, Santa Luzia, Pau-Brasil, Itaju do Colônia, Ilhéus, Itacaré, Maraú e Camamu. Já tendo acumulado forças o suficiente para lutas e manifestações de caráter mais amplo, os trabalhadores rurais da região dão demonstração de sua capacidade de mobilização e organização. Conjuntamente com outras categorias profissionais de assalariados, aos rurais se soma uma multidão de milhares de trabalhadores que reivindicam melhores condições de trabalho e de vida, denuncia a política econômica do governo Sarney e seus acordos com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e protestam contra o arroxo salarial. Os sindicalistas se mobilizam, fazem assembleias em suas sedes e reuniões em locais de trabalho. Os trabalhadores param durante 2 dias. Um exército de assalariados rurais e urbanos ocupam as praças e as ruas de Itabuna nos dias 14 e 15 de março de 89, demonstrando assim sua disposição de luta e já semeando a necessidade de construção da Central Única dos Trabalhadores na região cacaueira. Vencendo vários obstáculos, os trabalhadores rurais e suas lideranças, entre muitas lutas, realizam a primeira campanha salarial unificada 89, uma semente adubada e regada na unidade da luta, que teve início na reunião intersindical do dia 11 de junho. Essa unidade de ação será necessária para proteger esse embrião de luta contra os ataques dos patrões. Neste mesmo dia 11 de junho, que se aprovou a ideia de se fazer a CSU 89, se discutem os pontos para levantamento da pauta de reivindicações para ser discutida em cada sindicato, delegacia sindical e grupos de base. Foi tirada uma comissão para coordenar a campanha, composta pelos sindicatos de Buerarema, Ilhéus, Camamu, Jussari e Arataca. Foi proposta e aprovada a produção de um programa de rádio. Agora vamos pensar um pouquinho. Este programa, A Voz do Trabalhador Rural, também é um direito que nós temos. Sem ele, nós não poderíamos ter botado a boca no mundo e falado as nossas verdades. Doa em quem doer, nosso direito a comunicar o que estamos sentindo foi decisivo para o sucesso da nossa campanha salarial. Calar a voz do trabalhador rural é como tirar o leite da boca das crianças. Este programa foi um dos instrumentos mais importantes para a campanha. Numa região em que a opressão patronal tem o papel de fazer calar a voz dos assalariados e torná-los cada vez mais submissos e conformados com a situação de exploração a qual estão submetidos, o programa foi um instrumento para tirar a venda dos olhos de muita gente. Os assalariados começaram a andar, agir, discutir com outros companheiros a sua realidade nua e crua. Passaram a perder o medo, a ter vez e voz, a fazer denúncias dos abusos dos patrões e a conclamar outros companheiros para a luta. Nos dias 26 e 27 de julho, após a discussão dos pontos da pauta de reivindicações nos sindicatos, se realizou uma reunião em Ilhéus com a presença de mais de 30 sindicatos. Durante 2 dias, conseguiram unificar a pauta que posteriormente voltou aos sindicatos para ser debatida e aprovada em assembleias. Nesta mesma reunião, um grupo pequeno de sindicalistas se colocou contra a realização de uma campanha salarial para aquele ano. Sob a alegação de que ainda o movimento não estava amadurecido, propuseram que se fizessem negociações de sindicato a sindicato, dependendo de cada situação local, e que se fizesse apenas uma propaganda de uma campanha salarial unificada para o ano vindouro. Depois de muitos prós e contras, este grupo, se achando em minoria, concordou e aderiu democraticamente às propostas da maioria. No dia 6 de agosto, depois de debatida e aprovada a pauta em cada sindicato e feitos os encaminhamentos necessários com vistas aos trâmites de negociação com a classe patronal e a justiça, foi feito um calendário de tarefas com o fim de se realizar uma grande mobilização em Itabuna e assim decidiu-se. Distribuição de panfletos e convocatória em feiras, concentrações de pessoas e locais de moradia e de trabalho dos assalariados. Colagem de cartazes sobre a campanha salarial em locais públicos e de concentração de trabalhadores. Utilização de carros de som para propaganda nas ruas. Usar a imprensa da região em espaços propícios para formar a opinião pública favorável à campanha.
assembleias e pequenas manifestações nos diversos municípios da região, realização de plenárias e reuniões para encaminhamentos a nível de cada sindicato referente à manifestação de Itabuna. Ao amanhecer do dia 12 de setembro, todos os sindicatos estavam a caminho de Itabuna, com o máximo de trabalhadores que puderam mobilizar durante 3 meses de campanha. Vieram assalariados de todos os municípios de fazendas e povoados. Vieram de ônibus, de caminhão, de bicicleta e até a pé os menos distantes. Foram chegando aos poucos e tão logo não deram 10 horas da manhã, a praça da Catedral de São José estava repleta de trabalhadores. Gritando suas reivindicações e cantando, portavam faixas e cartazes que alertavam a população e os patrões sobre suas necessidades e as péssimas condições de vida e de trabalho. Concentrados, saíram em passeata percorrendo as principais ruas de Itabuna, sob os aplausos da população e principalmente sob manifestações de apoio de outras categorias urbanas. Depois de 30 anos de amordaças impostos pela força dos patrões e seus aliados de classe, os assalariados do cacau manifestam a sua capacidade de organização e a sua disposição de luta sob novas perspectivas de um sindicalismo de classe, de luta, democrático e de massa, o qual começa a emergir sob a direção da CUT, representada não só pelos sindicatos e a Procut da região, bem como através do seu presidente nacional, Jair Meneghelli. Demonstrando que a semente da luta plantada em pouco tempo tinha germinado, os assalariados do cacau tratam de defendê-la contra a sanha dos patrões, os quais fazem manobras para adiar a primeira rodada de negociação. Essa semente que germinara e que agora crescia plantada no chão da luta e sob o sol da força da união, continuava a crescer viçosamente sob os cuidados organizativos e a determinação consciente dos descamisados dos campos. Os patrões, entretanto, resistem em negociar e fazem manobras na tentativa de esmagar a planta acolhedora da luta de melhorias dos assalariados. Ante a intransigência patronal, a multidão ocupou a Praça Adame e fez um dos maiores atos públicos que a população de Itabuna já tivera em sua história política e social. A multidão agora tomou a rua e vai à casa dos patrões, o Conselho Nacional dos Produtores de Cacau. Como forma de pressão, abraçaram a sede do CNPC, quando uma parte dos assalariados começam a ocupar o prédio. Os patrões, temerosos de atitudes mais radicais, cedem e decidem negociar com os trabalhadores. Assim, a classe começa a conquistar a sua cidadania política e social. A planta começa a dar os seus primeiros frutos. Os fazendeiros que concentram as terras, muitos residem fora da região, e a maioria investe rendas e lucros em atividades mais vantajosas nos grandes centros econômicos do país. Por outro lado, os monopólios internacionais, compradores do cacau, ditam os preços e ficam com a maior parte do bolo. Assim se reproduz a velha aliança, fazendeiros exportadores e empresas internacionais.
processo produtivo ocupa mais de 300 mil trabalhadores rurais. É um exército de força de trabalho que se reproduz sob as mais baixas condições de vida e de trabalho. Esses mais de 300 mil braços dão substância à exploração, a qual ganha corpo e toma forma no que se chama relações de trabalho assalariadas. Nestas relações, os trabalhadores estão representados por um numeroso contingente de empregados e semi-empregados que vegetam em favelas urbanas e rurais. Este exército conspiram contra o governo de João Goulart e o depõe em 64. Nós, além do movimento sindical independente, nós estávamos nos preparando para derrubar João Goulart. Nós estávamos fazendo a mesma conspiração. Não esperávamos que fosse um golpe militar, a maneira que foi, porque, devo lhe dizer, não tenho aqui, mas nós escrevemos em conjunto os 10 mandamentos da lei dos homens, da lei do povo. Aí, nesses 10 mandamentos da lei do povo, que nós propusemos aos homens que estavam conspirando contra Jango, era para pegar esses fazendeiros, para pegar todos os cartórios, para descobrir a origem das léguas de terra que eles têm. E isso era os propósitos da Revolução. Isso nós passamos, foi um mês fazendo isso. Em 65, é reconhecida a FETAG. Arlindo Ambrósio Mateus é o seu primeiro e segundo presidente. Carlos Frederic assume a terceira e quarta presidência da entidade, depois de uma acirrada disputa interna no grupo dos renovadores. Até 72, quando Carlos é deposto sob acusação de corrupção, a FETAG esteve sob o controle dos sindicalistas da região cacaueira. Enquanto isso, os patrões sorriem com boas safras, muito cacau e muito dinheiro. Com a onda de redemocratização no país na década de 80, surgem novas perspectivas para a classe trabalhadora do Brasil, da Bahia e da região cacaueira em particular. Alguns acontecimentos importantes demarcaram os momentos dessa luta de retomada. Diante do quadro desolador em que se encontrava o movimento sindical até meados da década de 80, grupos de trabalhadores rurais surgem no cenário político sindical da região com o apoio de organizações da sociedade civil. Retomam os sindicatos de Buerarema, Ipirapitanga, Ubatã, Itabuna e Camamu. Com a criação de novos municípios, esses grupos passam a acumular mais forças, fundando e assumindo as direções dos novos sindicatos, como Arataca, Jussari, Santa Luzia, Barra do Rocha, Grapiúna e São José. Vou ficar é do lado de cá, cá que eu vou ficar. Neste período de reanimação do movimento sindical, ocorrem greves e manifestações localizadas de trabalhadores rurais por melhores condições de vida e de trabalho, tais como as greves na Fazenda Michelin. Nesta reanimação, não se pode deixar de destacar o papel que teve a luta dos poceiros e índios pela terra, principalmente em Belmonte, Canavieiras, Santa Luzia, Pau-Brasil, Itaju do Colônia, Ilhéus, Itacaré, Maraú e Camamu, já tendo acumulado os ataques dos patrões. Neste mesmo dia 11 de junho, que se aprovou a ideia de se fazer a CSU 89, se discutem os pontos para levantamento da pauta de reivindicações para ser discutida em cada sindicato, delegacia sindical e grupos de base. Foi tirada uma comissão para coordenar a campanha, composta pelos sindicatos de Buerarema, Ilhéus, Camamu, Jussari e Arataca. Foi proposta e aprovada a produção de um programa de rádio. Agora vamos pensar um pouquinho. Este programa, A Voz do Trabalhador Rural, também é um direito que nós temos. Sem ele, nós não poderíamos ter botado a boca no mundo e falado as nossas verdades. Doa em quem doer. Nosso direito a comunicar o que estamos sentindo foi decisivo para o sucesso da nossa campanha salarial. Calar a voz do trabalhador rural é como tirar o leite da boca das crianças. Este programa foi um dos instrumentos mais importantes para a campanha. Numa região em que a opressão patronal tem o papel de fazer calar a voz dos assalariados e torná-los cada vez mais submissos e conformados com a situação de exploração a qual estão submetidos, o programa foi um instrumento para tirar a venda dos olhos de muita gente. Os assalariados começaram a andar, agir, discutir com outros companheiros a sua realidade nua e crua.
passaram a perder o medo, a ter vez e voz, a fazer denúncias dos abusos dos patrões e a conclamar outros companheiros para a luta. Nos dias 26 e 27 de julho, após a discussão dos pontos da pauta de reivindicações nos sindicatos, se realizou uma reunião em Ilhéus com a presença de mais de 30 sindicatos. Durante 2 dias, conseguiram unificar a pauta que, posteriormente, voltou aos sindicatos para ser debatida e aprovada em assembleias. Nesta mesma reunião, um grupo pequeno de sindicalistas se colocou contra a realização de uma campanha salarial para aquele ano. Sob a alegação de que ainda o movimento não estava amadurecido, propuseram que se fizesse negociações de sindicato a sindicato, dependendo de cada situação local, e que se fizesse apenas uma propaganda de uma campanha salarial unificada para o ano vindouro. Depois de muitos prós e contras, este grupo, se achando em minoria, concordou e aderiu democraticamente às propostas da maioria. No dia 6 de agosto, depois de debatida e aprovada a pauta em cada sindicato e feitos os encaminhamentos necessários com vistas aos trâmites de negociação com a classe patronal e a justiça, foi feito um calendário de tarefas com o fim de se realizar uma grande mobilização em Itabuna e assim decidiu-se. Distribuição de panfletos e convocatória em feiras, concentrações de pessoas e locais de moradia e de trabalho dos assalariados. Colagem de sindicalistas se colocou contra a realização de uma campanha salarial para aquele ano. Sob a alegação de que ainda o movimento não estava amadurecido, propuseram que se fizesse negociações de sindicato a sindicato, dependendo de cada situação local, e que se fizesse apenas uma propaganda de uma campanha salarial unificada para o ano vindouro. Depois de muitos prós e contras, este grupo, se achando em minoria, concordou e aderiu democraticamente às propostas da maioria. No dia 6 de agosto, depois de debatida e aprovada a pauta em cada sindicato e feitos os encaminhamentos necessários com vistas aos trâmites de negociação com a classe patronal e a justiça, foi feito um calendário de tarefas com o fim de se realizar uma grande mobilização em Itabuna e assim decidiu-se. Distribuição de panfletos e convocatória em feiras, concentrações de pessoas e locais de moradia e de trabalho dos assalariados. Colagem de cartazes sobre a campanha salarial em locais públicos e de concentração de trabalhadores. Utilização de carros de som para propaganda nas ruas. Usar a imprensa da região em espaços propícios para formar a opinião pública favorável à campanha. Assembleias e pequenas manifestações nos diversos municípios da região. Realização de plenárias e reuniões para encaminhamentos a nível de cada sindicato referente à manifestação de Itabuna. Ao amanhecer do dia 12 de setembro, todos os sindicatos estavam a caminho de Itabuna, com o máximo de trabalhadores que puderam mobilizar durante 3 meses de campanha. Vieram assalariados de todos os municípios de fazendas e povoados. Vieram de ônibus, de caminhão, de bicicleta e até a pé os menos distantes. Foram chegando aos poucos e tão logo não deram 10 horas da manhã, a praça da Catedral de São José estava repleta de trabalhadores. Gritando suas reivindicações e cantando, portavam faixas e cartazes que alertavam a população e os patrões sobre suas necessidades e as péssimas condições de vida e de trabalho. Concentrados, saíram em passeata percorrendo as principais ruas de Itabuna, sob os aplausos da população e principalmente sob manifestações de apoio de outras categorias urbanas. Depois de 30 anos de amordaças impostos pela força dos patrões e seus aliados de classe, os assalariados do cacau manifestam a sua capacidade de organização e a sua disposição de luta sob novas perspectivas de um sindicalismo de classe, de luta, democrático e de massa, o qual começa a emergir sob a direção da CUT, representada não só pela violência dos colonizadores nas terras dos Pataxós, aos negros que tombaram na luta contra a escravidão nas terras de Santa Cruz, aos que continuaram a luta contra o cativeiro da terra e contra a escravidão do capital, aqueles tantos heróis anônimos da história que morreram para permanecer vivos na memória dos que ainda lutam nas terras dos cacauais.
Jussari, uma cidade da região cacaueira da Bahia. Como outras tantas, Jussari nasceu e sobreviveu em função do cacau, introduzido na região em 1746. Entretanto, o cacau só se tornou expressão econômica nos fins do século passado. Passando por diversas crises, em função das variações dos preços no mercado internacional, o cacau já foi o principal sustentáculo da economia da Bahia. Hoje, ainda é responsável por 7% de toda a riqueza gerada no estado. Jussari, como outras cidades da região, é habitada predominantemente por assalariados rurais da lavoura cacaueira. Aqui falta tudo: assistência médica, saneamento básico, habitação, educação, transporte, lazer. Os salários pagos abaixo das necessidades básicas dos trabalhadores é a única fonte de renda, responsável pela sustentação de um acanhado comércio local e dos incipientes serviços prestados à população em geral. Os fazendeiros que concentram as terras, muitos residem fora da região, e a maioria investe rendas e lucros em atividades mais vantajosas nos grandes centros econômicos do país. Por outro lado, os monopólios internacionais, compradores do cacau, ditam os preços e ficam com a maior parte do bolo. Assim se reproduz a velha aliança, fazendeiros exportadores e empresas internacionais.